lá, eu quero chamar aqui o pastor Alessandro. A pastora Jaque vai ministrar à noite. Então nós teremos uma palavra pela manhã e nós temos um palavrão de manhã e um palavrão à noite. Ok? É só um, falou amém? Amém. Ah, bom. E pastor Alessandro é um amigo que nós conhecemos, graças a Deus pelas boas amizades. Ele vai estar ministrando agora, teve ontem no seminário, Segredos do Coração. Foi uma bênção. Quem teve aqui ontem à tarde e à noite? Amém. Vocês foram abençoados? Amém? Nós recebemos uma palavra muito poderosa do casal. E agora pela manhã ele vai estar ministrando e à noite também a pastora Jaque vai estar ministrando. Já que ela vai estar aqui, então ela vai ministrar para nós. Graças e paz, queridos. Vamos ficar de pé? Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Enquanto você procura, eu quero externar minha alegria, minha gratidão pela oportunidade de estar conhecendo essa casa da qual nós ouvimos falar muitos. Tivemos ontem, mas no culto pela primeira vez hoje. Quero louvar a Deus pela vida desse casal de amigos que Deus nos deu, pastor Gerson, pastora Gisele. Eu falei ontem, vou repetir, eles são topásticos. O que é isso, pastor? Uma mistura de top com fantástico. É sério. A gente que, eu sou pastor de igreja também, mas durante muito tempo eu fui itinerante e mesmo sendo pastor eu viajo muito. Deus nos deu essa missão de servir o corpo. E é muito difícil, a gente que viaja, geralmente, ou um é top e o outro não, né? É difícil quando o casal é assim, top. E o pastor e a pastora são top. Parece que a gente conhece há muitos anos. Só o céu pode fazer conexões dessa natureza. Obrigado, pastor Gerson, pelo carinho. Pastor Robson, não errei, né? Ontem descobrimos que o pastor Robson temos muita coisa em comum, né? O que é, pastor? Você que não veio, não vai saber. Tem revelação que é só para um momento, né? E depois a gente se arrepende de falar, né? Mas obrigado, o pastor Robson foi lá nos buscar no aeroporto. Obrigado a todos os pastores pelo carinho, pela recepção. Vocês são uma igreja apaixonante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Assim diz o texto: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não colocar a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou-lhe, dizendo: levanta-te, come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija d'água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor
tornou pela segunda vez, tocando e dizendo: levanta-te e come, porque muito longa te será a caminhada. Tome seu assento em nome de Jesus. Príncipes e princesas do Senhor, na minha singela opinião, Elias foi um dos, se não, o maior profeta da história de Israel. No capítulo 19, que nós acabamos de ler, Elias está simplesmente vivendo o ápice do seu ministério. Elias está fluindo. Elias está sendo grandemente usado por Deus. Mas o texto que lemos vai dizer que uma notícia chega, e essa notícia vai abalar tanto o emocional de Elias, que ele vai chegar ao extremo de orar a Deus pedindo a própria morte. O profeta Elias está sob pressão, mesmo sendo um grande profeta, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele foge para o deserto pedindo a morte. Por quê, pastor Alessandro? Porque bons soldados também cansam. Bons soldados são humanos. Não é porque você é homem e mulher de Deus que você deixou de ser humano. Mas eu preciso que você entenda que esse Elias que está prestes a desistir, esse Elias que está pedindo a morte, vivendo um estágio de depressão, que ele estava fazendo tudo certo. Ele não está em pecado, ele não fez nada errado, ele está fazendo tudo certo, mas ele cansou, desanimou. Aí fica uma reflexão: se Elias, que é um homem que está fazendo tudo certo, que é comprometido, que está servindo, que está trabalhando, que está sendo usado por Deus, também enfrentou um dia mau. E o dia mau bate na porta de todo mundo, e isso não faz de você mais ou menos espiritual. Pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo roga 3 vezes ao Senhor, pedindo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você pensa que você é fraco, é aí que o Senhor te fortalece. Mas eu sei o que você vai perguntar: pastor, se alguém que está fazendo tudo certo, que tem compromisso, também cansa, também desanima, qual é a diferença? Por que eu vou ter compromisso se o compromissado também cansa, também desanima? A diferença é que o descomprometido fica sozinho no deserto, debaixo do zimbro, esperando a morte. E o comprometido, ele nunca está sozinho, porque Deus envia um anjo com pão e água para dizer: levanta e come, porque muito longa ainda te será a caminhada. E eu vim aqui nessa manhã como um profeta dizer para alguém que está debaixo do pé de zimbro, desanimado: hoje é a manhã de levantar e caminhar, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Olha para quem está na tua direita, na tua esquerda, e diga para ele: não é hora de parar. Aleluia. Elias recebe uma mensagem de Jezabel e ele fica abalado emocionalmente. Quem era Jezabel, pastor? Uma feiticeira pagã, uma mulher terrível, manipuladora, e ela se casou com Acabe. Pastor, se era terrível, por que se casou com Acabe? O pai de Acabe, por querer ficar bem com outros reinados, por querer fazer alianças, por querer fazer network, que é a linguagem do momento, ele vai casar o seu filho com Jezabel, a filha de um outro rei. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa: nós somos do reino, nós somos do céu, e quem é do céu não pode cometer o mesmo erro do pai de Acabe. Quem é do céu não se assenta em qualquer mesa.
aliança. Quem é do céu não faz qualquer aliança. Quem é do céu, até o network tem que ser diferente. Cuidado, porque querendo agradar todo mundo, você pode, como o pai de Acabe, acabar fazendo aliança com Jezabel. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: cuidado para não fazer alianças erradas. O pai de Acabe queria agradar a todos, estava à procura de aprovação. E uma coisa que eu aprendi é que quem busca aprovação se submete a qualquer coisa por isso. Então, quem se move por elogios acaba parando por causa das críticas. Pastor Alessandro, como é que eu descubro se eu estou à procura de aprovação ou se eu estou aqui querendo agradar a Deus? Quem busca aprovação para nas críticas, e quem deseja agradar a Deus, ele não para, ele avança, porque ele sabe quem o chamou. Aleluia. Queridos, o interessante era que o reinado de Acabe era um sucesso político, era um sucesso financeiro. Vou repetir, e eu preciso que você preste atenção nisso. O reinado de Acabe era um sucesso político. O reinado de Acabe era um sucesso financeiro. Mas se tinha sucesso político e se tinha sucesso financeiro, por outro lado, era um fracasso moral e espiritual. E isso nos faz um alerta para termos cuidado. Nem tudo que está dando certo é certo. Não é porque tem resultado que tem a bênção. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, recebeu a herança, mas não era o que o pai queria. O pai liberou o filho, mas não era o que ele queria. E aí, sabe o que eu aprendo? A gente precisa ter cuidado, porque nem sempre para onde Deus te libera, Ele está te abençoando para você ir. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que a pior tragédia que pode acontecer para um homem e mulher de Deus é ter sucesso naquilo que Deus não aprova, é ter sucesso naquilo que Deus não abençoa. O reinado de Acabe vai ser um dos piores reinados, porque ele vai derrubar os altares do Senhor, e ele vai permitir que altares sejam levantados a Baal. Vou repetir: sucesso político, sucesso financeiro, mas fracasso moral e espiritual. Acabe permite que os altares do Senhor sejam derrubados e que altares a Baal sejam levantados. Olha aí o que eu disse: tem riqueza, tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, mas não tem altar. Vou repetir: tem riqueza, tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, mas não tem altar. E eu estou aqui para fazer um alerta: sem altar, logo tudo que você se esforçou para construir vai acabar caindo, vai acabar desmoronando, porque é o altar que sustenta, é o altar que preserva, é o altar que mantém, e é o altar que faz multiplicar. E é nesse contexto de caos social, moral e espiritual, aonde a nação e o povo de Deus começa a se corromper, se esquecendo de quem é Deus. É nesse contexto de caos social que o povo de Israel começa a se esquecer de quem é Deus. Porque, pregador, é o altar que atrai a presença dele. E com os altares derrubados, o povo começa a se curvar diante de Baal. Com os altares derrubados, o povo se esquece de Deus e começa a se curvar diante de Baal. E nesse cenário, onde os profetas começam a se corromper, que Deus vai levantar um homem. Por quê? Quando Deus quer resolver, Ele não vai falar uma palavra. Quando Deus quer resolver e mudar a história de uma nação, Ele vai levantar pessoas. Quem é esse homem? Elias. De onde ele veio? De um vilarejo simples, de uma família humilde. Por quê? Porque um homem de um lugar simples, de uma família humilde e desconhecida, é Deus falando: quando eu
quero fazer coisas extraordinárias, eu levanto pessoas que são improváveis. Por quê? Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus pega os que não têm para confundir os que têm. Deus escolhe pessoas improváveis. E não adianta nessa manhã você tentar convencer a Deus, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta. É Ele que vai levantar você, é Ele que vai capacitar você. Eu vim aqui nessa manhã dizer: Deus te chamou exatamente porque você não pode. Deus te chamou exatamente porque você não é. Porque não se trata de você, se trata dele. É Ele que capacita, e Ele vai capacitar você. Ele vai te levantar nessa cidade para fazer coisas improváveis. Deus não escolhe pessoas pelo currículo, Deus escolhe pessoas pelo coração. Deus te levantou e Ele não errou quando te escolheu. Fala para quem está na tua direita, na tua esquerda, diga para ele: você se assentou do lado de um improvável que Deus vai levantar nessa cidade. Não, acho que você não está entendendo. Está todo mundo dizendo assim para mim: ei, escute, e o que eu estou falando aqui agora não tem nada a ver com política. Se tem uma coisa que eu não trago para o altar, estou dizendo é política. Só que está todo mundo assustado, é crise, é caos, é guerra. E sabe uma coisa que eu aprendi? Em tempo de crise, em tempo de caos, Deus levanta os improváveis para lembrar que ainda há Deus sobre o Brasil, que ainda há um Deus que cuida dessa terra. Pastor, por que Deus chama Elias? O cenário é de caos. Por que Deus chama Elias? Profetas são corrompidos e vendidos, altares estão sendo quebrados, Jezabel está comandando tudo. Parece o mesmo espírito que está no nosso Brasil. E aí sabe o que o Espírito Santo me diz? Em dias de caos eu não levanto famoso. Em dias de caos eu não levanto quem prega bonito. Em dias de caos eu não levanto quem canta bonito. Em dias de caos Deus levanta profeta. Eu quero liberar uma palavra sobre a Manaim aqui nessa noite. Em dias de caos, Deus vai levantar você, profeta improvável, para mostrar para Osasco que essa cidade é do Senhor Jesus. Olha para quem está na tua direita, na tua esquerda, mas não fala com qualquer cara, fala com cara de profeta. Até hoje eu não sei porque profeta, quando vai profetizar, faz cara feia, faz cara de bravo. Então eu não preciso nem fazer cara, já sou feio. Olha para quem está na tua direita, na tua esquerda, faz cara de profeta e diz para ele: você sentou de um lado de um profeta que Deus vai levantar nessa cidade. É você que Deus vai levantar nessa manhã. Nessa manhã Deus vai levantar profetas para impactar essa cidade. Pastor Alessandro, por que em dias de caos, por que em dias de crise Deus não levanta famoso? Por que em dias de caos, dias de crise, por que Deus não levanta quem tem fama? Quem tem fama tem compromisso com agenda. Quem tem fama tem compromisso com cachê. Por que em dias de caos Deus levanta profeta? Porque profeta fala o que quer ver, profeta não fala o que está vendo. Vou repetir, pastor, por que Deus levanta profeta? O profeta não fala aquilo que ele está vendo, o profeta não fala aquilo que está diante do olho dele, profeta fala o que quer ver. Deus levanta profeta no meio do caos, porque profeta traz ordem ao caos. Deus levanta profeta, porque profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Deus vai levantar você, profeta, porque profeta não fala aquilo que está diante dos olhos. Profeta não fala aquilo que ele está vendo, profeta fala aquilo que quer ver. Prova, pastor, eu provo. Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia o que na terra? E havia o que na terra? Trevas.
a terra era sem forma e vazia, e havia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que Deus está nos ensinando? Tem trevas, está escuro, mas o meu Espírito está lá. É Deus te dizendo nessa manhã, mesmo nos dias mais escuros e difíceis da sua vida, eu estarei lá com você. Aí Deus olha para as trevas, pastor Robson, e ele diz, ele não diz, está escuro, hein? Que escuridão. Não sei se aqui fala, mas lá fala breu, que breu. Deus não olha para as trevas e diz o que está vendo. Deus não olha para as trevas e diz, uau, que escuro. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus fala, Deus cria. Existe poder criativo nas palavras de Deus. Quando Deus fala, Deus não sugere. Quando Deus fala, Deus não opina. Quando Deus fala, é decreto. E aqui em Gênesis ele está criando tudo o que está falando. Então Deus olha para as trevas, Deus olha para a escuridão, e se Ele fala o que Ele está vendo, o que aconteceria? Tudo o que Ele fala acontece. Se Ele fala o que está vendo, blackout total. Se tudo o que Ele fala Ele cria, e Ele fala o que está vendo, ia ficar mais escuro ainda. É por isso que Deus olha para as trevas e Ele não diz o que está vendo. É por isso que Ele olha para as trevas e diz, haja luz. Haja luz. Ei, você é profeta. Profeta não é para falar aquilo que está vendo. Profeta é para falar aquilo que quer ver. Eu sei que você está vendo diante dos seus olhos crise, luta, dor, sofrimento, mas não é para você falar o que você está vendo. É para você falar o que você quer ver. É para nessa manhã você profetizar, haja luz na minha família, haja luz na minha casa, haja luz na vida dos meus filhos, haja luz dos meus negócios. Abra a tua boca e profetiza a luz de Deus. Deus não fala o que está vendo, Deus fala o que quer ver. Ele olha para as trevas e diz, haja luz. Mas pastor, é porque eu não estou sentindo nada. É porque eu não estou vendo nada, então eu vou ficar gritando que nem um maluco? Seja bem-vindo a uma vida pela fé. Isso é vida pela fé. Mas pastor, eu vou falar sem ver? Eu não estou vendo, eu vou falar sem ver? Ó, escute isso. E disse Deus, haja luz e houve. E disse Deus, haja aquilo que não existia. E aquilo que não existia passou a existir. Gênesis, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E só no final do dia, e viu Deus que era bom. Se até Deus primeiro fala para depois ver, por que você está esperando primeiro ver para depois falar? É Deus te dizendo, você é profeta, abra a tua boca e profetiza. Não é para você falar o que você está vendo, é para você profetizar aquilo que você quer ver. É para você abrir a tua boca e dizer, a minha casa é uma bênção, os meus filhos são homens e mulheres de Deus. É para você abrir a boca e dizer, eu sou próspero. É para você abrir a boca e dizer, a minha igreja é a melhor de São Paulo. É para você abrir a boca e dizer, essa casa vai ficar lotada, não vai caber mais aqui, porque Osasco vai virar terra do avivamento. Eu não falo o que eu estou vendo, eu falo o que eu quero ver. Abacandarabá, chorabacandarai. Eu olho para a conta bancária e eu não falo o que eu estou enxergando. Eu olho para ela e digo, aleluia. Eu abro o aplicativo do banco e eu não falo, estou no vermelho de novo. Eu olho para o aplicativo do banco e eu começo a declarar o que eu quero ver. Eu começo a declarar a realidade do céu. Eu não digo o que eu sinto, eu não digo o que eu estou sentindo.
Qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração fica falando e declarando aquilo que está sentindo. E eu não falo o que eu sinto. Eu não digo o que eu sinto. Eu digo o que está escrito. Porque se eu dizer o que eu sinto, o que eu estou sentindo mediante a crise, o caos é ruim. Então o que eu digo? Eu digo o que está escrito. E o que está escrito? O Senhor é meu pastor, e de nada, absolutamente nada, eu terei falta. Eu não digo o que eu sinto, eu digo o que está escrito. E o que está escrito? Eu já fui jovem e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu não digo o que eu sinto, eu digo o que está escrito. E o que está escrito? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, já supriu cada uma das nossas necessidades. Eu não olho para o que eu estou vendo, eu olho para o que eu quero ver. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não é para você falar o que você está vendo, é para você falar aquilo que você quer ver. Se tudo que Deus fala, Deus cria, logo, quando Ele te fez aquela promessa, vou repetir, se tudo que Deus falou, se tudo que Deus fala, Deus cria, quando Ele te fez aquela promessa, aquela palavra que Ele liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, Ele não está preparando, já foi preparado, Ele já criou o seu milagre, vai se cumprir, já é uma realidade, a sua promessa já é uma realidade. Diga para quem está na tua direita, na tua esquerda: a tua promessa já é uma realidade. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias, profeta, para trazer ordem no meio do caos. E aí tem gente que fica de mimimi. Aqui em Osasco não deve ter, só em Brusque. Pastor, se não tem, para que você vai falar? Porque pode ter algum brusquense aqui perdido. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias, profeta, para trazer ordem no meio do caos. E tem gente que fica de mimimi. Ai, pastor, eu não entendo por que tanta luta. Por que Deus me trouxe para essa cidade? Está uma confusão. Eu não entendo, pastor, ora por mim. Gente, me dá um infarto quando alguém fala: pastor, ora por mim, porque está uma confusão naquela empresa, pastor. Deus precisa me tirar de lá. É muita gente endemoniada, é muita fofoca, é muita tribulação. Deus te colocou no lugar certo. Não adianta ser luz no meio da luz. Deus te colocou no meio das trevas, porque você é profeta, e você vai trazer ordem no meio do caos. Pastor, por que eu fui nascer nessa família? Porque você que vai trazer paz no meio do caos. Deus está dizendo: você é profeta, e eu te coloquei nesse lugar para você profetizar paz e ordem no meio do caos. Então abra a tua boca e profetiza, traz ordem no meio do caos. Chega de ficar procurando resposta para as suas orações. A gente descobre que está amadurecendo em Deus quando a gente deixa de ficar dizendo: Deus, quando vai me responder? Até quando? Não aguento mais. Quando que a minha bênção chega? Quando que a minha vida muda? Você descobre que você está amadurecendo quando você levanta no meio da guerra, no meio do caos. Você sai da cama e diz: Senhor, a gente vai ser resposta na vida de quem hoje? Senhor, o Senhor vai me usar para profetizar no caos de quem hoje? Por quê, pastor Alessandro? Deus vai começar nesse tempo de crise a te usar para ganhar pessoas para Jesus. Deus vai te usar para dar o crescimento que Ele já prometeu para essa igreja. Deus vai te usar para ser resposta de oração para alguém. E não precisa nem saber pregar. Você será resposta de oração
de alguém, o seu abraço vai curar pessoas, o seu sorriso vai libertar cativos. Deus vai levantar pessoas na Manaim para trazer ordem no meio do caos. Mas pastor, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Está difícil, eu estou passando por uma luta. Evangelho é isso. É abraçar quando nós precisamos de um abraço. Evangelho é liberar uma palavra de ânimo, de esperança, quando tudo o que você quer assumir. É ser usado por Deus para levantar pessoas, quando tudo o que você quer é ficar deitado. Evangelho é entender que tem uma multidão com fome, e mesmo que a gente esteja cansado, com fome, a gente vai se levantar como os discípulos para distribuir o pão e o peixe, porque quem vai multiplicar é Ele, mas vai passar pelas tuas mãos. Eu estou vendo aqui nessa manhã não mais a comunidade Batista Manaim. Eu estou vendo aqui nessa manhã um exército de profetas que será resposta de oração para Osasco. Deus vai te levantar para ser resposta de oração para essa cidade. Deus vai te usar para trazer ordem e paz no meio do caos. Aponta o dedo para quem está na tua direita, na tua esquerda e diga: Deus vai te usar. Elias é escolhido por Deus. Elias é levantado por Deus num período de caos moral, social e espiritual. Deus levanta Elias. E olha qual é a primeira coisa que Elias faz. A Bíblia diz que haviam cerca de 450 profetas de Baal, fora os de Azera. E Elias vai fazer um desafio. Israel havia derrubado os altares ao Senhor. Profetas vendidos, altares quebrados, altares da Baal sendo levantado, crise, caos. E qual é a primeira coisa que Elias vai fazer? Profetizar ordem no meio do caos. Elias vai profetizar que tudo volte para o lugar. Ele chega e faz um desafio aos profetas de Baal. Vamos fazer uma coisa? Para acabar com essa dúvida, para que Israel pare de cochear entre dois pensamentos, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um sacrifício. E será que o Deus que responder com fogo, esse será o vosso Deus, e vós o servireis. Elias desafia e manda os profetas de Baal fazer o sacrifício. Se Baal responder com fogo, ele será Deus. Se o Deus de Israel responder com fogo, esse será o Deus. Sabe o que Elias está querendo fazer? Elias foi levantado por Deus só para lembrar ainda a Deus em Israel. Gostei desse amém, vou repetir. Elias está sendo levantado por Deus para lembrar ainda a Deus em Israel. No meio da crise, Deus vai te levantar para lembrar a tua rua, para lembrar o teu bairro, para lembrar a tua cidade, para lembrar o teu estado, para lembrar a tua família, para lembrar os teus amigos que ainda há Deus em Israel, porque no meio da crise Deus vai levantar você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, tu serás levantado no meio da crise. Você conhece a história? A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal gritam, clama, chora, esperneia, se corta e não tem fogo. Elias até manda eles gritarem mais alto. Nada acontece. Agora chega a vez de Elias. Agora quem vai oferecer sacrifício é Elias. Mas eu disse que os altares do Senhor foram derrubados. Antes de orar, pastor Gerson, e o fogo do céu cair, Elias vai fazer uma coisa.
O que Elias vai fazer? E restaurando o altar que fora quebrado. Em outras versões, e reconstruindo o altar que tinha sido destruído. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração quer que Deus mande fogo do céu, mas não quer restaurar o altar que foi quebrado. É Deus te dizendo nessa manhã: coloca a tua casa em ordem primeiro, acerta a bagunça, muda o que tem que mudar, ajeita, repara o altar que foi quebrado, e quando o teu altar for restaurado, eu vou mandar fogo do céu sobre a tua vida, fogo do céu sobre a tua casa, fogo do céu sobre a tua família. Olha que lindo, redobre sua atenção que isso aqui é muito forte. Elias restaura o altar que tinha sido destruído. E antes dele orar para o fogo descer, porque ele queria fogo, o que Elias queria? Só que o texto diz que Elias queria fogo, mas o que ele pega? Mas o que ele quer? Pastor, se ele queria fogo, por que ele pega água? É que lá na frente ele vai precisar ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que já tem mais de 3 anos que não chove. Logo, se são 3 anos sem chover, qual é a coisa mais importante que tinha na terra nesse momento? A coisa mais importante o que era? E se Elias quer água, e se Elias precisa de água lá na frente, olha o que ele vai entregar e ofertar agora no altar. Ele vai ofertar água. Por quê, pastor? Porque não tem nada que você entrega no altar que o altar não te devolva. Vou repetir para você dar um glória melhor. Não tem nada que você sacrifica no altar que o altar não te devolva. Elias pega e molha o altar. Por quê? Um altar seco pegar fogo é difícil. Agora, um altar enxergado pegar fogo é impossível. Elias não está dificultando a história. Elias está impossibilitando. Ele taca água, não uma, não 2, mas 3 vezes. Elias está impossibilitando. Por quê, pastor? É como diz aquela canção: quando o que era difícil se torna impossível, é aí que Deus começa a agir. Eu quero liberar uma palavra profética na vida de alguém aqui nessa manhã. Enquanto está difícil, Deus está dizendo: você dá conta, você consegue. Enquanto está difícil, Deus está dizendo: você resolve. Mas pastor, agora está impossível. Então se prepara, porque agora que Ele vai começar a agir. Ele é o Deus do impossível. Pastor, prova, eu provo. Deus poderia livrar Sadraque, Medaque e Abednego da fornalha, sim ou não? Poderia, mas se Ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, eles não teriam conhecido o 4º homem. Então Deus esperou ficar impossível. Marta e Maria, Jesus, o teu amigo a quem tu ama está doente. Sabe o que eu aprendo? Amigos de Jesus também adoecem. Quando Jesus recebe a mensagem, Ele não vai correndo curar Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Marta está tão frustrada, dizendo: mestre, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tem fé no passado, ela não tem fé no futuro. Marta e Maria têm fé para crer no que Jesus poderia ter evitado, mas não tinha
tinham fé naquilo que Jesus poderia fazer. Mestre, se tu tivesse chegado antes, fé no passado, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Agora elas vão responder depositando a fé lá no futuro. Eu sei que um dia meu irmão há de ressuscitar como todos os mortos. A gente precisa tomar cuidado para não depositar a nossa fé no passado e nem lá no futuro, na eternidade. Porque ele não é o eu era, ele não é o eu serei, ele é o eu sou, e o eu sou vai fazer no tempo certo. Se Jesus chega na hora de Marta e Maria, Lázaro seria apenas um enfermo curado, mas porque Jesus chegou no tempo certo, Lázaro se tornou um morto ressuscitado. O que é isso, pastor? Você está olhando e está dizendo: está demorando muito, e Deus está dizendo: eu estou aumentando o tamanho do seu milagre, eu estou aumentando o tamanho do seu testemunho. Não é na sua hora, é no tempo dele. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está aumentando o tamanho do seu milagre. Elias restaura o altar, e Deus envia o quê? Fogo do céu. Quando o fogo cai, a perseguição começa. Jezabel, e é interessante, pastor Gerson, que Jezabel não manda o recado antes do fogo cair. Ela manda o recado depois que o fogo cai. Pastor, está uma perseguição. Bem-vindo a uma vida de profeta. E você tem duas opções: ou se lamenta por estar sendo perseguido, ou celebra. Celebrar por quê, pastor? Porque eu nunca vi o inferno perseguir um crente frio. Eu nunca vi o inferno perseguir um crente descomprometido. Eu nunca vi o inferno perseguir um crente morno. Se você está sendo perseguido, é porque você está fazendo estrago no inferno. Você está trazendo paz e ordem no meio do caos. Elias cansa. E tem gente aqui que nessa manhã que está dizendo para mim: chega, eu cansei, estou servindo, estou trabalhando, estou aqui buscando ser fiel, mas eu não tenho mais força. Pastor, eu vou desistir. O problema é que você está olhando hoje, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu já conheço o teu amanhã. O problema é que você está pensando em desistir. Fica de pé, olhando o teu hoje. Pode ficar de pé. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu já conheço o teu amanhã. O louvor sobe. Pastor, eu estou cansado, eu vou desistir. Então não desista. Se você está cansado, descansa. Jesus está aqui nessa manhã dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A crise do momento não vai parar você. Elias come do pão, bebe da água, e Elias foge para o deserto, para a caverna. Elias está dentro da caverna achando: só sobrou eu. E o Senhor vai lá na caverna, diz: Elias, o que fazes aqui? Sabe o que significa essa expressão? O que fazes aqui? Eu me lembro que quando eu era saí da adolescência para a juventude, um sábado à noite, eu comecei a liderar os jovens. E um sábado eu resolvi desviar. E quer saber de uma coisa? Perdendo toda a minha adolescência, eu vou para a balada.
quando eu chego na balada, que eu entro na balada, vou no banheiro ajeitar o cabelo, digo, é hoje. Hoje eu enfio o pé na jaca. Aleluia. Quando eu saio do banheiro, uma menina começa a olhar para mim. E eu pensei, me dei bem. Já de cara. E eu achando que Deus ia pesar a mão em mim. É hoje. Aquela menina se aproxima. E na balada ela começa a chorar. E ela perguntou assim: o que você está fazendo aqui? Ela me reconheceu de um retiro que eu preguei. É como se ela estivesse dizendo: eu tudo bem, mas você é um profeta. O seu lugar não é aqui. Quando Deus vai na porta, porque perceba que Ele não entra na caverna. Tem o vento, tem tudo e Deus não está lá. Quando Ele chega na porta e diz: Elias, o que tu fazes aqui? Deus estava dizendo: seu lugar não é nessa caverna. Você não está autorizado a parar ainda. Mas só sobrou eu, Senhor. Não. Ainda tem 7.000 que não se curvaram. Mas eu estou cansado. Não, Elias. Lembra que eu mandei um anjo dizer para você que a tua caminhada ainda é muito longa? Sai dessa caverna, Elias. Eu te levantei para ser profeta. Eu te levantei para trazer ordem no meio do caos. Eu vim aqui nessa manhã dizer para alguém: sai da caverna. Gente que está pensando em parar, gente que está pensando em desistir. Eu tenho 3 apelos para fazer nessa manhã. Curva a tua cabeça e fecha os seus olhos.